Então, boa noite a todos. Cumprimento o presidente e o vice-presidente da sessão, aos outros vereadores também. Para nós é uma oportunidade hoje estar vindo de novo trazer a temática da valorização da vida. E lembrando, agradecendo sempre o espaço da Casa do Povo aqui, para que a gente possa, através de vocês, que são os representantes aqui, né, da população e da comunidade de Balneário, estar reforçando a mensagem que o CVV já há 61 anos tem trazido no Brasil, e aqui em Balneário desde 2015, com um serviço de apoio emocional. Então, queridos, a ideia é trazer a divulgação e fazer a abertura da Semana de Valorização da Vida, que foi uma lei, deixa eu pegar bem a data certa aqui, que foi uma lei, que, deixa eu ver, em Santa Catarina, tá? A Semana de Valorização da Vida foi instituída no estado de Santa Catarina através da Lei 14.884, 27 de outubro de 2009. O então vereador era o Leonel Pavan. E aí, de lá para cá, todas as cidades que têm postos, né, do CVV sempre se organizam para fazer um trabalho, né, de divulgação e reforçando o que é feito no mês todo de setembro com a questão da prevenção do suicídio. Então, assim, a Semana de Valorização da Vida em Balneário, a gente sempre aproveita, né, a segunda semana de maio, para estar levando um pouco mais de comunicação. A nosso logo do CVV atualizou no passado, de 60 para 61 anos, para apoio emocional. Então, a gente sempre lembra, o serviço principal do CVV a nível nacional é essa conversa de apoio emocional com as pessoas através do 188. Ou por meio eletrônico, através de chat, pelo site, até por e-mail. Mas o principal é o 188. O que a gente tem de informação nova do ano passado para cá? 2022 teve 3,5 milhões de contatos. E o índice, infelizmente, de morte por suicídio no Brasil se mantém, e a região sul do Brasil se mantém entre as maiores regiões de tentativa de morte por suicídio e de suicídio consumado. Então, a gente sempre lembra qual que é a ideia, né, do serviço do CVV e dessa rede de apoio que existe no Brasil todo e já no mundo, né? A gente tem uma missão, a gente fala, né? E a missão é aquela ali: valorizar a vida contribuindo para que as pessoas tenham uma vida mais plena e, consequentemente, prevenindo o suicídio. Então, a gente costuma lembrar que a morte por suicídio ela é uma consequência. Ela é uma consequência, muitas das vezes, de uma crise, mas por ter tabu envolvido, na maioria das vezes se reduz o caso, tenta se jogar para baixo do tapete, é sempre desconfortável estar falando com tudo que é temático acerca da prevenção do suicídio ou do suicídio em si. Então, a nossa ideia é essa, que a gente possa, independente do cenário nosso aqui de comunidade local ou nacional, mesmo percebendo o aumento da violência, a gente tem percebido até nas redes digitais, sociais, a gente sempre lembra, toda comunicação violenta ou todo relacionamento violento nosso em sociedade é um sinal de perda de valor na vida. Isso diminui o valor de viver. Inclusive, toda essa violência que está no meio digital está impactando no índice de suicídio, principalmente entre os mais jovens. Então, a ideia sempre é levar informação, porque a gente precisa valorizar a vida também ali na internet, também no meio digital, com uma postura que auxilie isso, né? Que a gente possa estar ampliando uma rede de cuidado entre nós. A visão do CVV está uma sociedade compreensiva, fraterna e solidária. A gente fala as pessoas vivendo plenamente, tendo o CVV contribuindo. Quando a gente fala vivendo plenamente, é assim, que a gente possa, no momento de estar passando por uma dificuldade na vida, ter condições de buscar ajuda para conseguir superar essa dificuldade, não simplesmente sentir vergonha, se sentir encurralado e ir para o isolamento, ir para um comportamento de isolamento diante de uma dificuldade. E isso socialmente acontece. A gente fala que o CVV lá em 62 já foi inserido numa sociedade que tinha muita competição. E essa competição, essa concorrência faz com que as pessoas vão se afastando e, naturalmente, quem está adoecendo mentalmente e emocionalmente se encontra com mais dificuldade de resistir. Os nossos valores, tá? Então a gente fala da confiança na tendência construtiva da natureza humana. Isso quer dizer o seguinte: a gente acredita que toda pessoa que está em crise e que não está bem, ela pode superar essa crise. A gente tem uma tendência em nós da natureza pró-vida. Então, quando a pessoa morre por suicídio, a gente acredita que ela não quer morrer, mas que ela quer parar de sofrer. Ela quer estancar um sofrimento e não achou meio. Então, essa tendência é uma tendência de querer viver, mas diante daquele sofrimento, não achando resposta, vai para o autoextermínio.
A gente fala desse trabalho voluntário motivado pelo espírito samaritano e a gente fala de proposta de vida, porque para o voluntário do CVV que agrega a rede e integra, ele passa por um treinamento que tem toda uma filosofia, que faz com que a gente acredite que viver é a melhor opção, é a melhor solução, buscar ajuda, e não simplesmente terminar com ela diante das dificuldades ou do sofrimento iminente, né? Direção centrada no grupo é um outro valor nosso, né, vindo da escola lá humanista do Rogers. Então a gente tem todo um processo nosso de entender que como grupo a gente é mais forte, assim como a sociedade até politicamente, né, no Brasil pelo menos se distribui assim como vocês em grupo, e é desse grupo que sai a força. Para nós também a gente acredita que trabalhar voluntariamente com o autocuidado das pessoas, com o apoio emocional, a direção tem que estar centrada no grupo, tá? Aperfeiçoamento contínuo é um processo nosso do voluntário do CVV. Quem vem a convite, às vezes chega para ser voluntário do CVV, não sabe, mas para conseguir se manter voluntário, dando apoio emocional para pessoas que estão em risco de vida por autoextermínio, a gente tem que estar o tempo todo se capacitando, e o voluntário nunca deixa de aprender, porque toda a situação de vida de cada pessoa, de cada um de nós é única, né? Então, cada pessoa que liga ou busca contato com o CVV, por mais semelhante que possa ser o sofrimento, é a vida da pessoa que está ali, e cada um tem a sua maneira de reagir. Comprometimento e disciplina, um outro valor. Né, os voluntários do CV, a gente brinca com o voluntário do CV, ele paga para trabalhar. A gente tem a nossa contribuição mensal, todo o trabalho é voluntário, mas sem essa disciplina e esse comprometimento, a gente até não consegue permanecer no voluntariado. Tá? Para falar de comunidade, queridos, o CVV, ele implementou no passado, na transição de 2021 para 2022, um outro serviço aqui, junto ao posto de Balneário Camboriú, que eu vou aproveitar esse tempo para estar também trazendo para vocês. Tá? O que é o Comunidade? Ele é um serviço de programa de apoio emocional também, dentro do Centro de Valorização da Vida, né? Prevenção do suicídio e a valorização de forma presencial. Tá? Então, através de oportunidades educacionais com foco no desenvolvimento humano e numa postura humanista. Então, o que acontece? O Comunidade, a gente habilitou Balneário Camboriú, nosso posto, para trabalhar na comunidade. Então, a gente vai sair do posto, a gente sai ali do 188, voluntariamente organizado, e vai aonde a gente é convidado aí, com alguns serviços que esse trabalho Comunidade oferece. Tá? O que seriam eles? Tá? Aqui a gente fala dos princípios básicos. Tá? Então, o CVV é uma proposta de vida que integra valores universais, tais como disponibilidade, compreensão, empatia, compaixão, respeito, aceitação, confiança e comunicação genuína. O que a gente costuma dizer? Esses valores que estão ali são os valores que a gente treina para estar conversando com as pessoas que estão em crise, ou nos ambientes que a gente está tentando prestar esse apoio emocional. Não adianta eu, diante de uma pessoa que não está bem, querer julgar, apontar o dedo para ela, ou passar uma receita de bolo para ela superar aquilo ali. Não. A gente acredita que cada pessoa tem em si, na própria vivência dela, a oportunidade de conseguir sair daquilo. O que falta, às vezes, é alguém para desabafar, para conversar sem ter o dedo apontado, sem estar sendo julgado ou julgada. E aí, para isso, a gente tem que desenvolver todos aqueles valores que estão ali, e não só desenvolver, conseguir colocar em ação. No momento que alguém liga no 188, ela tem que se sentir acolhida. Talvez alguns de vocês viram, mês retrasado, acho que foi, deu uma repercussão na rede, porque o Whindersson Nunes divulgou a nível nacional que tinha ligado para um 188 e se sentiu acolhido pelo voluntariado, conseguiu chorar, desabafou e disse, pô, interessante, porque ninguém fica perguntando o nome. Eu realmente me senti acolhido em conversar com alguém de maneira anônima. Isso deu até uma explosão de ligações para o 188, porque toda vez que alguém que tem, né, engajamento, essa coisa do tipo de fama que tem hoje, acaba também trazendo bastante demanda de atendimento. E a gente lembra, tá? As pessoas, as mais jovens, ainda são os números que estão mais crescentes em morte por suicídio. Então, toda vez que alguém que está nessa linha e representa essa população vem e divulga o serviço, nos ajuda muito. E a gente precisa também sempre estar lembrando que precisa de mais voluntários. Né? Para falar rapidinho sobre a questão dos serviços, tá, que a gente vai disponibilizar no Comunidade, eu vou passar aqui para ver se a gente consegue ver e falar um pouquinho de cada um. Eu vou botar aqui porque está meio longe para mim, mas eu faço um resumo de cada um para a gente não passar do tempo. Então, o que a gente tem ali? Tá?
A gente tem alguns serviços que vai estar disponível, já está disponível aqui em Balneário e na região onde o serviço CVV Comunidade está operando. A gente tem um plantão de escuta, o seminário Saber Escutar é uma Arte, nós temos o curso de escutatória, temos as rodas de conversa, temos o serviço Malas Prontas, tudo isso são títulos, tá? São serviços do comunidade. Para dar um exemplo do Malas Prontas, foi um trabalho que o CVV desenvolveu de escuta lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, naquele episódio da Boate Kiss lá, que teve um incêndio. Então, alguns voluntários que tiveram condições se reuniram e foram para lá fazer uma força-tarefa para ouvir as pessoas e dar esse apoio emocional. Ele se repetiu com bastante força, o Malas Prontas e Demanda, em Brumadinho, quando teve a questão da barragem lá que rompeu. Então, é um serviço dá para dizer assim, de emergência, que os voluntários do CVV vão a campo e acabam atuando. Aqui em Balneário, a gente está providenciando, e já vai começar agora, na Semana de Valorização da Vida daqui, na Casa da Família, aplicar um seminário que é uma roda de conversa também, que chama CRC, que é Caminho de Renovação Contínua. Ele está ali num dos quadradinhos. Qual que é a ideia? É a gente, em grupo, conseguir conversar e se ouvir, se acolhendo em trabalhar autoconhecimento. Porque a gente sempre lembra, a possibilidade da gente se reequilibrar emocionalmente em grupo é melhor. E o voluntário do CVV, ele tem esse treinamento, essa possibilidade de ir para grupo, e é isso a gente deixa aqui para vocês o alerta, né? Podem levar para escolas, podem levar para o ambiente que for. A gente tendo uma mão de obra voluntária para aplicar, essas oficinas e recursos do CVV Comunidade, a gente coloca no calendário, vai e aplica, tá, queridos? A ideia é que vocês que representam a parte pública e estão em contato direto possam acessar o CVV também por esse lado, e a gente pode estar indo a campo aplicar esse recurso, tá, de apoio emocional para a comunidade. A gente tem a possibilidade também de estar fazendo, e a pandemia gerou isso, o CRC, que é esse encontro de autoconhecimento, ele foi para o meio virtual, e tem acontecido em meio virtual, e é aberto ao público no Brasil todo, no site do CVV as pessoas podem ter acesso para o CRC. É uma maneira da gente também estar se acolhendo, estar se escutando e se autoconhecendo. A gente tem um outro recurso que a gente passou na Semana de Valorização da Vida e no Setembro Amarelo passado, ali na Secretaria da Pessoa Idosa, que é o Cinecer. O que seria o Cinecer? A gente pega um filme com uma temática mais emocional, com um peso emocional maior, passa esse filme, normalmente um curta, e depois desse filme a gente trabalha algumas perguntas com o grupo, com a ideia da gente conseguir falar sobre o que a gente sente em grupo, se sentindo acolhido, e estar participando. Ali na Secretaria da Pessoa Idosa, que é onde está a nossa sede ainda, foi muito bem recebido, e a partilha ali com as pessoas que estavam participando foi muito interessante. É o Cinecer CVV, tá? Ele também está disponível na internet, as pessoas têm acesso pelo site do CVV a estar participando desses encontros, tá? Existe um trabalho que está muito forte aqui para o Sul, mais em Novo Hamburgo, que chama GAS, que é o Grupo de Apoio aos Sobreviventes de Suicídio. O que seria isso? É um grupo formado para escutar pessoas que ou tentaram cometer o suicídio e não tiveram êxito, ou pessoas que tiveram pessoas próximas, familiares que morreram por suicídio. Então, é um grupo de escuta anônimo para estar amparando as pessoas diante desse fato que ocorreu. Também tem sido, é um pouco mais difícil, porque dá um desconforto para as pessoas lidarem com essa ferida, mas conforme vai passando e vai pegando confiança nos voluntários, isso também vai dando uma boa qualidade de compreensão pelaquilo que a pessoa experienciou, tá? A gente fala, né, o saber escutar é uma arte, a gente já deixa o convite aqui, no final eu passo o calendário, vai ser online, com uma facilitadora do Centro-Oeste e do Nordeste. A gente fala, escutar sentimentos, uma nova forma de ouvir. Então, a nossa matéria-prima, a matéria-prima do voluntariado do CVV para prevenir suicídio e valorizar a vida, é dar uma dimensão maior de compreensão e percepção do que a gente está sentindo, tá? No dia a dia. Ali está o logo do Serviço Comunidade, né? E a gente fala assim, né? Deixa eu só pegar aqui esse texto final para abrir as perguntas. Ah, está aqui, né? Então, a gente traz assim, né? Pode-se dizer que o comunidade é, antes de tudo, uma questão de atitude. A atitude de compreender o quanto problemas... Ah, terminou.
Depois, no final, é o último slide. Então, assim, a atitude de compreender o quanto podemos contribuir para com a sociedade em que vivemos. A atitude de acreditar que nossa proposta de vida do CVV precisa ser compartilhada para construirmos um mundo melhor a cada dia, a cada ação nossa. É a atitude de aproveitar cada oportunidade para atuar e fazê-lo com muito amor, responsabilidade e sensibilidade. Então, a gente reforça o convite, né, para a comunidade conhecer melhor o CVV Comunidade, o serviço comunidade aqui, e eventualmente se tornar voluntário também e se capacitar junto conosco, né? Queria agradecer. Obrigado, André. Consulto o plenário para os vereadores que queiram fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Patrick Machado. Obrigado, senhor presidente. André, primeiramente, obrigado a você, obrigado a todos os colaboradores do CVV por terem vindo aqui, né, dar essa bela explicação. André, como estou falando ali, todos esses voluntários, eles têm um acompanhamento, o CVV dá esse reforço, porque todos os dias estão ali atendendo, escutando, né, tudo que acontece na vida dessas pessoas que se pensam, né, em se suicidar e tal, é feito um acompanhamento desses colaboradores, né, e pós-pandemia houve um aumento ou uma redução? Vocês acreditam, até ali um relatório, né, do número de ligações. Mais uma vez, muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Nena Morim. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar. Literalmente, vocês salvam vidas. Isso é um privilégio. Eu sempre tive a curiosidade, quando falo CVV, inclusive eu conheço umas 2 pessoas que são voluntárias, que atendem. Quando uma pessoa liga para o CVV, que os voluntários ouçam, né? O entorno é trabalhado ou só a causa? Essa sempre é uma curiosidade, se é o entorno familiar ou é só a causa. Quando ocorre um suicídio, geralmente a pessoa manifesta, o próprio familiar percebe. Depois que ocorre, os familiares, mas tinha esse sintoma ou outro. Vocês conseguem captar essa mensagem da pessoa que está pedindo ajuda e tratar o entorno ou não? Essa é a minha curiosidade. E se eu posso fazer o curso para ser voluntária, pode? Obrigada. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Eduardo Zanato. Boa noite, senhor presidente. André, primeiro eu queria parabenizar e gostaria que você estendesse a toda a equipe do CVV pelo trabalho que vocês desenvolvem, que a gente sabe que ele é muito importante aqui no nosso município e na região, principalmente nesse período que a gente vê pós-pandemia, né? A OMS mesmo, nos relatórios, deixa claro a prevalência de ansiedade e depressão aumentou em mais de 25% nesse primeiro ano de pós-pandemia, podemos dizer assim, né? E a gente sabe que se não fosse o trabalho de entidades, de organizações como o CVV, muitas pessoas não teriam nenhum amparo ou nenhum suporte para lidar com esse momento, né? A questão de saúde mental. A minha pergunta é, porque muitos acabam conhecendo com a vinda de vocês aqui, tendo acesso ao plenário, à TV, à rádio, Câmara, cumpre uma função social. E para minimizar essas sequelas que eu apontei, inclusive, qual é o tamanho total hoje, a equipe, e qual a necessidade, se vocês estão trabalhando com déficit de pessoas, e até que você aproveite esse momento para fazer um chamamento para a comunidade. Obrigado, vereador Eduardo. Com a palavra, a vereadora Juliana Pavão. André,
novamente parabenizar, já tive outras oportunidades, onde temos conhecimento do trabalho de CVV, e não somente parabenizar só a pessoa, mas parabenizar todos os voluntários que se colocam à disposição para cuidar do próximo. Todos nós temos sentimentos, todos nós temos coração, todos nós temos os nossos problemas, e cuidar do problema dos outros e cuidar da vida dos outros, isso eu vejo como uma missão na vida do ser humano. E a forma com que vocês fazem, ouvindo, se colocando à disposição, para tentar acalmar, tentar conduzir, tentar preservar a vida do próximo, isso é muito importante. E hoje, no momento que nós vivemos, onde muito tem se falado em abordar o assunto saúde mental, escutar as palavras que vêm de alguém, de um grupo que faz esse trabalho aqui na região, como o CVV, é de suma importância, inclusive para nós, vereadores, que estamos aqui defendendo leis para beneficiar o povo de Balneário Camboriú. Leis que vão gerar um impacto positivo e emocional na vida dessas pessoas. Muitos relatos que vocês acabam recebendo, mais 30 segundos, senhor presidente, por favor. Muitos relatos que vocês acabam recebendo quando as pessoas entram em contato, já é no auge do limite da gota d'água daquilo que eles estão passando. E que muitas vezes já foram solicitar ajuda e que não tiveram. André, parabenizar pelo trabalho de vocês, é muito importante para que todos nós possamos divulgar cada vez mais, fazer esse chamamento para que mais voluntários possam participar. Acredito, que sempre é bom, ter cada vez mais. Infelizmente é uma demanda que cresce muito, acompanhando nos noticiários, enfim. Mas eu gostaria de fazer um pedido. Eu vi que tu falou no início sobre uma legislação, eu não entendi, na época que o meu pai era vereador, governador. Isso que eu não entendi, daí outros vereadores questionaram, eu falei, eu não escutei bem o que ele falou. Mas pudesse ali falar e parabenizar novamente pelo trabalho e nos colocar à disposição aqui na Câmara de Vereadores. Obrigada. Obrigado, vereadores. Com a palavra, o vereador Alessandro Teco. Obrigado, senhor presidente. Aproveitar a oportunidade de cumprimentar o Cláudio Prebianca, o Guido também, que se faz presente aqui, recebeu uma moção, Esqueci de falar antes ali, família tradicional. Aproveitar e comentar o doutor Valdir e toda a comunidade presente. André, acho que o mínimo que a gente pode reconhecer é o trabalho de vocês, do voluntariado. Eu tenho algumas questões, porque eu andei lendo algumas coisas e disse que vocês atendem os 365 dias do ano, sem folga, sem final de semana, sem, enfim, sem ponto facultativo. Porque tem alguns municípios que são essenciais na entrega de alguns medicamentos, remédios, e muitas vezes, alguns dias da semana, eles não trabalham, e a comunidade fica sem o seu medicamento. Por isso que eu estou perguntando isso, reforçando, Então, eu quero dar os parabéns para vocês, pelo esse trabalho desenvolvido, e toda a equipe também. Quero que você leve, não sei se o Pedroso está lá ainda, mas manda meu abraço para ele. E eu gostaria de saber, eu sei que a pandemia acabou acelerando, essa situação emocional das pessoas, e isso, deu uma sequência triste para muitas pessoas. Saber como é que vocês estão lidando, com esse momento, dos atendimentos. E o que vocês têm hoje de gastos? Se não quiser falar valores, não precisa, mas a prefeitura, eu sei que ajuda vocês com uma salinha ali na Secretaria do Idoso, E na questão financeira, se vocês têm algum gasto, se vocês precisam, até para os vereadores aqui ficarem sabendo também que, de repente, uma emenda de um deputado federal e estadual possa chegar até vocês e ajudar. Obrigado. Obrigado, vereadores. André, eu acredito que o mínimo que Balneário Camboriú, a Câmara de Vereadores, a nossa cidade, tem para fazer para vocês é agradecer, e parabenizar vocês pelo trabalho que vocês têm desenvolvido aqui em Balneário Camboriú. Muito obrigado. E tem também as suas considerações finais, o tempo para as suas considerações finais para poder responder os senhores vereadores. Aqui. Então, respondendo as perguntas, a gente agradece, sempre reforça e agradece o espaço da Câmara para estar divulgando o trabalho do CVV.
Então, assim, a gente tem a primeira do Patrick sobre a capacitação dos voluntários, né, e esse cuidado. O voluntário do CV, ele treina o mês todo. Então, a gente tem reuniões que são treinamentos e confraternização desde a pandemia a nível virtual na maior parte dos postos do Brasil, e o voluntário tem que ir se reciclando com cursos, conforme ele vai dando apoio emocional. Todo ano ele se mantém reciclando, inclusive revisitando coisas que ele teve que estudar quando entrou no serviço, porque muito muda, né? A nossa questão emocional na sociedade, a questão humana vai mudando com o passar dos anos. Então, aquilo que foi lá em 62, hoje já tem uma outra visão. Então, o voluntário, para conseguir ficar e dar o apoio emocional, ele não teria como, ele não consegue ficar sem se capacitar e tem, inclusive, uma frequência mínima. Então, se ele não fica minimamente engajado nessa capacitação, ele acaba não permanecendo no voluntariado, porque a organização, né, do trabalho não permite que o voluntário fique sem se manter treinando. Sobre a questão da pandemia, queridos, a gente hoje, assim, ano passado foi 3,5 milhões de contatos. Então, foi muito, aumentou. A pandemia aumentou o número de contatos buscando o CVV. E, infelizmente, a gente teve problema que saiu bastante voluntário também, por causa da pandemia. Então, aumentou os contatos, porque aumentou a dor emocional das pessoas, e diminuiu o voluntário, porque muito voluntário também não teve condições de se manter. A gente está começando a se recuperar de novo, tá? Então, voluntariado, os cursos estão rodando o Brasil todo. Aqui na nossa região, Balneário mantém uma média ali de 20 voluntários praticamente desde que inaugurou. Já teve menos, metade, 10, 12, mas o ideal seria pelo menos 40. E aqui a gente nunca conseguiu chegar a 40. No serviço de apoio emocional. Se a gente conseguisse daqui a um tempo chegar a 40 no serviço do telefone misturado com esse da comunidade que eu apresentei hoje, já estaria perfeito. Toda vez que a gente faz curso e convida, a gente sempre vem na Câmara, a rádio e a TV Câmara sempre dão espaço para nós, para estar divulgando, porque precisa. Mas a gente compreende que para ser voluntário, essa condição de pós-pandemia não está fácil. Então, no Brasil todo, a gente está se virando e vai recebendo as pessoas que têm disponibilidade para se manter, né? A lei estadual, Juliana, foi... Eu já sabia que tinha a lei estadual, mas como abre a Semana de Valorização da Vida, é sempre assim, tá? É 2º maio, todo ano, na 2ª semana de maio. E aí foi o posto de Blumenau e de Florianópolis, que são os mais antigos, né? Então, a lei ela é de 27 de outubro de 2009. O governador Leonel Arcanjo Pavão. É a Lei 14.884. Então, a 2ª semana de maio, o CVV no estado de Santa Catarina sempre trabalha ações como essa, de divulgação de algumas atividades durante a semana, e aí a gente pega um fôlego, já vai trabalhando, que vai ser feito em setembro, que é o Setembro Amarelo a nível nacional, né? Sobre a questão do ano, Alessandro, é todo ano, todos os dias. Então, assim, a rede 188 é impressionante, tá? Ela fica desde 62. O CVV atua 24 horas por dia, todos os dias. Tá, André, mas como que faz? O voluntário do CVV que dá plantão, ele faz um plantão de 4 horas por semana. Então, tem períodos da madrugada que tem pouco plantonista na rede no Brasil, mas quem ligar vai entrar numa fila e vai ser atendido se conseguir. Tem outros horários que tem mais postos com voluntários disponíveis, então o teu atendimento é mais rápido, mas a rede ela atende o ano todo. O que a gente sabe e tem acontecido, as pessoas que quiserem testar 188 vão saber, às vezes você acaba ficando tempo de espera, e é como a Juliana falou ali e comentou, é a última gota, e isso nos deixa muito mal, porque a pessoa que liga para você ver, às vezes, é a última gota do copo que vai transbordar. E esse transbordar do copo é o suicídio. Então, quando ela é atendida, a gente consegue acolher um carinho no tom de voz, no jeito que a gente atende. Ela consegue se aliviar, desabafar, às vezes só chora. No final, fala um pouco, desliga, mas a gente sabe que ali aquela crise aliviou ela. Já é uma pessoa que normalmente liga depois. As pessoas que conseguem se aliviar com o CVV, elas acabam ligando para outros postos, às vezes cai a ligação com o mesmo voluntário, meses ou dias depois, mas é esse processo. Então, a ausência ou a pouca quantidade de voluntários nos deixa angustiado, porque se a pessoa tivesse o atendimento na hora ali emergente, talvez fosse uma vida que teria sido preservada, tá? Queridos, sobre a questão de custo, é assim, agora que a gente está voltando para o presencial, todo o curso mais longo de capacitação dos voluntários normalmente é feito em São Paulo. E aí essa despesa fica dos postos no Brasil se deslocarem até lá. Então sempre tem
as despesas maiores no CVV, quando tem essa parceria com as prefeituras que nem tem aqui, de sede, de água, de luz, é com a questão de capacitação, ou recurso para estar indo à comunidade. Agora que a gente está com esse serviço, a gente vai desenvolver junto com o Pedroso, né, da nossa mantenedora, que é a Nave Balk, projetos para a gente conseguir montar a estrutura de estar indo a campo, uma escola, um projetor, coisas assim, sabe, para estar aplicando. Mas a gente tem a demanda, tá? E até para agradecer e reforçar o convite à Cristina Barrichello, né, secretária, a gente está num processo aqui em Balneário de mudança, né? Então a gente deve estar saindo da Secretaria da Pessoa Idosa e indo para a Casa da Família. A gente está nessa transição, ainda sempre em parceria com o Poder Executivo daqui, e a gente fica já aproveita o espaço para agradecer, porque para nós muda, mas lá vão nos dar um cantinho, lá é maior, tem vigilância, e o pessoal da SPI pediu espaço também ali numa conversa conosco. É um ano que para nós vai ser interessante. A gente reforça o trabalho, expande para a comunidade e na própria Casa da Família ali, aquela estrutura bem adequada, tem bastante espaço para a gente aplicar o CVV Comunidade. Tá? A gente vai estar ali disponível para estar conversando com vocês. Rapidinho, eu acho que se dá tempo de só passar o calendário da Semana de Valorização da Vida, é poucas datas, mas a gente vai estar com palestras, tá? No dia 8 e 9, a gente vai estar aplicando uma oficina que é esse CRC Caminho de Renovação Contínua lá na Casa da Família às 14h30. Um tempo. E no dia 12 vai ter a semana o encerramento Escutar é uma Arte, tá? Um seminário que vai estar disponível e vai ser online. Então o pessoal pode buscar contato através do e-mail, né? balneariocamboriú@cvv.org.br, quem quiser se inscrever, e nas nossas redes sociais do CVV de Balneário Camboriú, tanto no Instagram principalmente, a gente vai estar divulgando a semana e essas atividades. A gente aproveita os colegas que estão aí representando o grupo de voluntários para agradecer o espaço, né, na Casa do Povo e a atenção de vocês para estar junto conosco, ajudando a valorizar a vida com esse apoio emocional do CVV. Muito obrigado, queridos. Tudo bem. Muito obrigado, André. Aproveito para fazer o pedido para agradecer também toda a equipe da CVV e colocar a Câmara à disposição.